Louvado sejam Jesus e Maria, agora e para sempre. Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o segredo messiânico de Jesus, aquilo que ele fala no Evangelho de hoje, na cura que nós veremos dos dois cegos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, a minha boca anunciará vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 31. São Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 31. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós podemos ver neste evangelho que Jesus cura dois cegos. Aqui São Mateus fala de dois cegos que gritam: Tem de piedade de nós, filho de Davi. Jesus entrou e eles se aproximaram de Jesus. Mesmo gritando, eles se aproximam, eles perseveram naquilo que eles querem, a cura da cegueira deles. Então a primeira coisa, nós que precisamos de alguma graça específica, devemos perseverar na oração. Mesmo que gritando o Senhor não escute, ou melhor, o Senhor não nos atenda na hora que nós queremos, o Senhor tem um tempo certo para tudo. Por isso, ao entrar na casa, nós devemos insistir com o Senhor, se aproximar do Senhor. Foi o que fizeram esses dois cegos. Então, não desista de rezar, não desista de perseverar na sua intenção, de fazer novenas, de fazer suas orações, de perseverar nos seus propósitos, nas suas intenções. Deus tem um tempo certo para tudo. E Jesus pergunta a eles: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Às vezes a gente pede as coisas sem acreditar naquilo que a gente está pedindo. Pede as coisas sem fé, e sem fé não tem como agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então, se nós vamos pedir a Deus, nós devemos ter esta firme certeza, essa convicção interior de que o Senhor é capaz de realizar aquilo que nós pedimos. Temos fé no Senhor. Assim como esses dois cegos que respondem: Sim, Senhor.
E Jesus então, vendo a fé deles, vendo que eles realmente acreditavam, então toca nos olhos deles e diz, faça-se conforme a vossa fé. Então, Jesus é comovido pela fé daqueles 2 cegos, que então são curados dos olhos. E o interessante, o segredo messiânico de Jesus que eu falei no início da reflexão é este. Esse nome, segredo messiânico de Jesus, foi dado no início do século passado por um teólogo alemão, porque em muitas passagens Jesus pede para não contar. Tem algumas passagens que ele fala que os demônios, não permite os demônios falarem. Tem algumas passagens que ele cura os doentes e pede para não contar. Tem outras que ele fala com os discípulos e pede para não contar o milagre, certas coisas. Isso é chamado segredo messiânico de Jesus. O que importa que a gente entenda sobre isso é que, a respeito disso, por que Jesus adverte severamente os 2 cegos para não contar? Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Por que Jesus adverte severamente os 2 cegos? Porque ele sabia que os judeus tinham uma visão errada do Messias. Achavam que o Messias iria libertar o povo de Israel do jugo do Império Romano. Então o Messias era aquele Messias que triunfaria terrenamente, que teria grande autoridade política, que libertaria o povo da escravidão do Império Romano. O Messias seria um Messias político somente, que levantaria essa causa de Israel em meio ao Império Romano, que daria ao povo judeu essa liberdade, essa autonomia, conforme tinha alcançado desde que saiu do Egito e alcançou a Terra Prometida. Eles tinham essa visão errada do Messias. Então, um Messias puramente milagroso, um Messias que só fazia curas, que servia para resolver todos os problemas, era um risco para a missão de Jesus, que era anunciar a boa nova, que era salvar almas. Então, Jesus se preocupava muito, porque senão as pessoas iriam começar a procurar ele pelos milagres, só para resolver problema. Mas o grande problema da conversão, da mudança de vida, da libertação do pecado, as pessoas iriam deixar em segundo plano. A palavra de Deus iria ficar em segundo plano. Então, isso era um grande risco. Então, a gente precisa entender que a gente não deve buscar a Deus somente na necessidade. Eu falei sim, no início da reflexão do Evangelho, que a gente perseverasse nas nossas intenções, mas a gente não deve buscar Jesus somente na necessidade. Porque senão nós correremos esse risco dessa falsa visão de Messias que os judeus tinham antigamente, ainda tem, porque eles ainda esperam, o Messias que já veio e voltará somente pela segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Nós teremos essa mesma visão errada de um Messias que só resolve os nossos problemas, que a gente só recorre quando está precisando e que no decorrer da nossa vida a gente não quer nem saber desse Messias. Aliás, a gente quer fazer os nossos negócios, quer trilhar a nossa família, a nossa vida longe de Cristo, longe da igreja. O que importa é Cristo, o que importa é a igreja, o que importa é que Ele resolve o meu problema aqui e agora. E isso está errado, é uma visão errada do Messias. O Messias é Salvador, veio para nos libertar do pecado. Por isso nós devemos se converter a Ele, aderir ao seu projeto de salvação, ir para a igreja, perseverar numa vida sacramental, fazer a vontade de Deus. E então nós teremos experimentado o verdadeiro Messias, aquele que veio um dia e que haverá de vir para julgar os vivos e os mortos, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, por isso que Jesus pedia esse segredo. Mas só que os cegos não obedeceram a Jesus e espalharam a fama de Jesus por toda aquela região. De modo que muitos iam atrás de Jesus somente por conta do milagre, somente para resolver problemas. De modo que muitos pensavam que Jesus era esse Messias triunfalista, político, que ia libertar o povo do jugo romano. Mas onde é que está o erro? Eles não concebiam e não conseguiam entender jamais o Messias crucificado. Eles não conseguiriam entender isso, porque a visão messiânica deles estava muito aqui na terra, e eles não conseguiriam ver essa questão do Messias espiritual, que vinha para libertar o povo da escravidão do pecado. E por isso Jesus se preocupava tanto com isso, no sentido de que, por isso que Jesus advertia severamente para que eles não falassem. Porque realmente teve uma situação que Jesus não pôde nem entrar naquela região, porque espalhou a fama de Jesus. Teve uma situação que as pessoas iam atrás de Jesus, não para ouvir a palavra de salvação, mas porque Jesus multiplicou os pães. E eles queriam a comida que Jesus tinha multiplicado. Então, que a gente não troque Deus pelas graças que Deus derrama. Como Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais não será dado em acréscimo. Que a gente não troque o reino de Deus, a justiça do reino de Deus pelo acréscimo.
Então a gente corre uma tentação seríssima de inverter. Que nós, baseado nesse segredo messiânico de Jesus colocado neste evangelho, e que está presente em tantos outros evangelhos, que é justamente isso, Jesus pedindo que não revele o milagre, para que as pessoas não tenham uma visão errada do Messias, mas para que as pessoas não busquem o Messias que resolva os problemas, mas que as pessoas não se esqueçam que esse Messias carregou uma cruz, que ele sofreu, que ele foi rejeitado, mas que através dessa cruz ele nos salvou e que depois dela ele ressuscitou. Então, para que as pessoas não esqueçam esse Messias sofredor, esse Cristo sofredor, que a gente não esqueça essa advertência de Jesus aos 2 cegos. Infelizmente, os 2 cegos não obedeceram, mas nós podemos obedecer. Lógico, nós devemos testemunhar agora as maravilhas do Senhor, evangelizar. Nós devemos fazer isso, mas nós devemos, acima de tudo, falar mais daquilo que Jesus é, do que aquilo que Jesus realizou. Devemos sim falar daquilo que Jesus realizou e realiza, mas mais importante é aquilo que Jesus é, nosso Senhor e Salvador, e que virá novamente como a forma nós estamos meditando nestas 2 primeiras semanas do Advento. Nesta primeira semana, de uma forma especial, meditando a vigilância. Que a Virgem Maria nos ajude a colocar em prática esta palavra e a vigiar no verdadeiro Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quer nos libertar do pecado e nos dar uma vida nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Estivemos reunidos e você, antes de terminarmos, que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, divulgue os nossos vídeos, curta as nossas publicações e continue unido a nós nesta corrente de graça e de amor, que é esta meditação do Evangelho, que é esta fonte de graças e bênçãos para nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.